Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e agora vamos falar sobre Alexandre de Moraes novamente e parece que a coisa está complicando para o cabeça de ovo. O negócio não está ficando nada bom para o lado do Alexandre de Moraes. Acabou de sair uma notícia aqui que uma comissão dos Estados Unidos intimou as Big Techs a informar ordens do Alexandre de Moraes. Eu já venho falado nesses vídeos sobre o Alexandre de Moraes e sobre as ordens secretas que enviava por e-mail para essas Big Techs, né? Então essas ordens secretas eram enviadas por e-mail para banir alguns perfis do Facebook, no X ou no Rumble, e as Big Techs eram informadas para manter isso em sigilo. Então a mensagem que o usuário recebia quando a conta era banida era que as leis ou as definições da comunidade haviam sido violadas e por isso as contas eram suspensas. Mas a Comissão dos Estados Unidos intimou essas Big Techs a mostrar as ordens sigilosas de Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Então o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que é equivalente à CCJ aqui no Brasil, intimou 8 das Big Techs a fornecerem informações sobre as ordens ilegais do Alexandre de Moraes do Soviético Tribunal Federal. A intenção é reunir evidências, de como a censura internacional tem ferido a liberdade de civis americanos, segundo a nota do colegiado. Alexandre de Moraes está perseguindo cidadãos que estão nos Estados Unidos, como Rodrigo Constantino, que já é um cidadão americano, e obrigando as Big Techs, ou tentando obrigar as Big Techs, a fornecer dados para o Brasil. E isso é uma coisa que não pode acontecer tanto do lado do Brasil com os Estados Unidos, tanto dos Estados Unidos contra o Brasil, né? Então as empresas americanas estão soando o alarme sobre a censura estrangeira que prejudica as liberdades civis americanas. O X, resistiu às ordens judiciais arbitrárias no Brasil e na Austrália, que exigem a remoção global de conteúdo. Então Alexandre de Moraes não estava só pedindo para remover o conteúdo aqui no Brasil, mas também em toda a rede global, aonde o Facebook atua, aonde o X atua, aonde o Instagram atua. Então ele estava pedindo banimento em todas as instâncias dos perfis das redes sociais. Num trecho do ofício, o nome do Alexandre de Moraes diz que no Brasil o ministro emitiu sob sigilo, como eu já falei, ordens ilegais que forçam as empresas americanas a remover grandes quantidades de conteúdo e enfrentar multas e ser banido do país. O ofício foi enviado a Christopher Pavlovski, que é o dono do Rumble, Linda Yaccarino, do X, que é o ex-Twitter, e o Mark Zuckerberg, do Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, Andrew Jassy, da Amazon, Tim Cook, da Apple, Sundar Pichai, da Alphabet, que é o Google, Satya Nadella, da Microsoft, e um responsável pelo TikTok, que é o responsável pelo TikTok nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? O Alexandre de Moraes está se cercando de inimigos, tendo a certeza total da impunidade. Inclusive, o STF já intimou o Itamaraty a atuar em favor do Brasil contra os Estados Unidos em defesa das ordens ilegais do Alexandre de Moraes, do STF, no mundo inteiro. Então o Itamaraty ainda está se esquivando, ainda está dizendo que vai acompanhar diariamente o que está acontecendo, porque o Itamaraty não vai se enfiar nesse imbróglio. Esse cara aqui, o Alexandre de Moraes, está criando um mal-estar diplomático entre os dois países. E isso vai dar merda uma hora, vai feder. O Alexandre de Moraes, ele tá louco, ele é um psicopata, achando que nada vai o parar, e ele tem razão de achar isso, Porque afinal de contas o Senado não faz nada, a Câmara dos Deputados não faz nada, a Polícia Federal não faz nada. E a notícia aqui da Oeste diz que a família do Moraes pode ter também o seu visto dos Estados Unidos revogado. O que eu venho dizendo aqui, todos que estão complacentes com as ordens ilegais do Alexandre de Moraes
não vão poder mais pisar lá na terra do Tio Sam. Eu venho falado que a Polícia Federal cumpre ordens ilegais, alguns juízes avalizam as ordens ilegais do Alexandre de Moraes, a OAB, a PGR e até o presidente eleito pelo TSE, Inácio, que também resolveu do nada apoiar as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Então, tudo isso, todos os envolvidos na cadeia dessas ordens ilegais vão ser punidos pelos Estados Unidos. É lógico que os Estados Unidos não têm jurisdição aqui no Brasil, mas eles serão impedidos de pisar na terra da liberdade. Os Estados Unidos, que é uma nação que defende com unhas e dentes a Constituição, principalmente a primeira emenda que fala sobre liberdade e liberdade de expressão. Então, aliados do presidente Bolsonaro estão articulando nos bastidores para cancelar o visto norte-americano do ministro Alexandre de Moraes, principalmente, o Eduardo Bolsonaro, que já vem fazendo esse trabalho, o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, a juíza Ludmila Lins, que também está exilada lá nos Estados Unidos, e parlamentares próximos do presidente dos Estados Unidos também participam dessa negociação. E a estratégia busca pressionar Moraes a atingir também seus parentes. Como eu falei, vai pegar os parentes, filho, esposa e tudo mais. Eu acredito que isso não aconteça. De acordo com a jurisprudência internacional, isso não pode acontecer ou não deveria acontecer, mas os relacionados diretamente nas ordens ilegais, como a Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, os membros do STF, porque são 11 juízes e nenhum deles está impedindo de Alexandre de Moraes fazer esse ataque histórico e diplomático contra os Estados Unidos, Moraes já afirmou que não pretende mais viajar para os Estados Unidos. É engraçado, Agora ele não quer mais viajar para os Estados Unidos, eu não quero mais, nunca quis, também não quero ir para os Estados Unidos, mas fontes lá de dentro do governo disseram que o Alexandre de Moraes, através do BTG, já mandou para retirar todo o dinheiro que ele tinha investido nos Estados Unidos. Nós sabemos que Barroso também, o juiz Barroso, tem apartamentos e casas lá nos Estados Unidos. Então eles já estão se mexendo para tirar os recursos dos Estados Unidos, porque fatalmente Donald Trump vai confiscar os bens desse pessoal lá do STF que tem bens lá nos Estados Unidos, O Eduardo Bolsonaro, que está liderando essa articulação, viajou para os Estados Unidos pelo menos 3 vezes para conversar lá com o Donald Trump, e com os deputados envolvidos nessa lei, projeto de lei que foi aprovado já nos Estados Unidos. Ele já passou e agora, para ser colocado em prática, ainda tem que ter uma votação no parlamento americano. Então aqui diz que quem compactuou com Alexandre de Moraes como procurador que deu parecer favorável, sabendo que estava errado ao fazer isso, os delegados federais, como eu já previa, que obedeceram suas ordens, os agentes federais que cumpriram as determinações e até aqueles que atuaram em bancos para bloquear contas financeiras, todas essas pessoas podem ter seus vistos cancelados, segundo o jurista especialista em direito internacional Ricardo Vasconcelos. Então, são coisas graves que estão acontecendo aqui no Brasil, onde o Senado, que é o maior responsável pela atuação do STF, não tem feito nada, o Congresso não tem feito nada, porque o Congresso poderia muito bem paralisar todas as atividades para exigir que o Alexandre de Moraes fosse retirado do STF. Não só ele, mas quem compactua com todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes dentro do STF, Então, o negócio escalou de uma tal maneira que o João Dória, o calcinha apertada, que era governador aqui de São Paulo e graças a Deus saiu da vida política, eu espero, que ele não volte mais, convidou o Moraes para ir até Nova York em maio para um evento do LIDE. Essa lei americana vai ser adiantada para impedir que o Alexandre de Moraes
não participe do LEAD, ou seja impedido de pisar em solo norte-americano. O Agrippino, ele odeia que chame ele pelo nome dele, João Agrippino, vai promover o LEAD Brasil Investment, e como eu sempre falo, esse é outro absurdo de você poder pagar ministros do STF que já recebem o salário que a gente paga para eles dos nossos impostos para fazer palestras. E palestras de cunho político ainda por cima, né? Aqui está dizendo que o Moraes foi convidado pelo LEAD, que é do Agrippino, para liderar o fórum em Nova York. O evento, que vai ser realizado de 12 a 13 de maio, é organizado pela empresa do Agrippino Doria, que é ex-prefeito e ex-governador de São Paulo. Além do Moraes, também foram convidados os congressistas, governadores de estado e empresários. A programação oficial ainda não foi divulgada. Mas isso é uma das coisas absurdas que acontecem nesse país. E ninguém tá nem aí, né? Porque parece que todo mundo que tá em cargo político tá lá ganhando seu dinheirinho e não tá se preocupando de jeito nenhum em respeito à Constituição, em respeito à lei, em respeito à ordem. Que fala sobre o projeto de lei aprovado na quarta-feira, mais conhecida como ontem, pela Comissão de Justiça Americana dos Estados Unidos. A proposta, como falei, visa punir autoridades estrangeiras que violarem a primeira emenda da Constituição americana, que tem centenas de anos e estabelece a liberdade de expressão contra cidadãos norte-americanos. Então, a proposta está ainda correndo no plenário da Câmara dos Estados Unidos e a gente espera que Alexandre de Moraes e seus asseclas sejam impedidos de pisar lá nos Estados Unidos. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um like, dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já!